Ok, estou aqui de volta hoje para o nosso terceiro vídeo da série A Chave Mestra. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, eu recomendo que você assista. Eles vão aparecer aqui no card, é só você clicar aqui e você vai conseguir ir direto para esses vídeos. Ou você pode assistir esse aqui e depois volte e assista os dois primeiros, ok? Se você está totalmente perdido, não sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos fazendo a leitura e uma interpretação, mais clara, uma interpretação mais atual desse livro aqui, ó, A Chave Mestra. Esse é um livro centenário, tem mais de 100 anos que foi escrito esse livro pelo Charles Haanel. Charles Haanel foi um grande empresário americano, um grande industrial e também um ocultista, Ele estudou bastante e praticou esses ensinamentos milenares. São ensinamentos realmente milenares. E aí ele pegou e fez essas 24 lições. 24 lições para atrair sucesso e prosperidade. E aí eu estou fazendo a leitura aqui do livro e comentando sobre o assunto. No primeiro vídeo eu falei sobre a mente universal. No segundo eu falei sobre o consciente e o subconsciente. E hoje nós iremos ver sobre o poder da visualização, fundamental. Todos os ensinamentos em volta da cocriação, de criar uma vida perfeita ou mais próximo do perfeito, criar uma vida de sonhos, tem a ver com visualização. Só que muitas pessoas ouvem isso, mas não dão total importância. No dia a dia esquecem. E aí a coisa não anda. Então esse livro e esses ensinamentos tocam muito nesse ponto. O diferencial entre pessoas é aqueles que apenas acham que sabem e aqueles que sabem porque praticam. Então hoje nós iremos ver aqui sobre a visualização e estarei dando mais atenção sobre esse assunto de praticar. Falando disso, deixa eu passar aqui o aviso da live, que eu falei no primeiro vídeo sobre a live. A nossa live será nessa quarta-feira, no dia 14/4/2021, às 20 horas. Então esteja comigo aqui ao vivo, às 20 horas, na quarta-feira, onde eu vou estar falando mais sobre esses ensinamentos. Eu vou estar também abrindo as inscrições para o meu treinamento A Chave Mestra na Prática, e você poderá fazer perguntas, você poderá interagir, eu posso te dar uma boa noite ao vivo para você, ou um bom dia, uma boa tarde, depende do país que você está, Eu vou estar aqui no Brasil, vou estar à noite, mas talvez você esteja em outro país e aí é à tarde ou pela manhã. Esteja comigo, então, na quarta-feira, às 20 horas, ok? Quarta-feira, 20 horas, coloque aí no seu despertador, coloque um papel na geladeira, na agenda, enfim, faça alguma coisa para você lembrar e estar comigo ao vivo na quarta-feira. Agora vamos para a leitura e vamos entender o que ele está falando aqui sobre a visualização e o poder da visualização. A visualização é o processo de criação de imagens mentais. E a imagem é o molde ou modelo que servirá de padrão do qual emergirá o seu futuro. Entendeu? Parece tão bobo, Superficial. A visualização é o processo de criação de imagens mentais. E a imagem é o molde ou modelo que servirá de padrão do qual emergirá o seu futuro. Interessante. E aí a pessoa ouve um pouco mais e esquece. Gente, é o molde é forma, molde é a estrutura base. Sem isso, nada que precisa ser criado é criado, porque é o molde, é a base, é o começo de tudo. Então é de extrema, fundamental, radical importância. Preste atenção de novo, vou ler agora com firmeza. A visualização é o processo de criação de imagens mentais, ou seja, criamos as imagens na mente. E a imagem é o modelo ou molde que servirá de padrão do qual emergirá o seu futuro. O seu futuro. O seu futuro depende da visualização, depende da sua imaginação. Crie um padrão claro e bonito. Não tenha medo. Faça o grandioso e lembre-se de que ninguém, a não ser você mesmo, pode lhe impor limitações. Imagine você imaginando na sua cabeça, onde não tem ninguém para te impedir, não tem
forças físicas, não tem nada, nada pode te impedir, você pode imaginar o que quiser. E aí ele acrescenta, você não está limitado pelo custo ou pelos materiais, porque não requer uso de material na imaginação, né? Busque os suprimentos no infinito, construa o padrão em sua imaginação, é onde ele precisa estar, antes de aparecer em qualquer outro lugar, antes de qualquer outra coisa surgir nesse mundo criado pelo homem, primeiro passou pela imaginação. É impossível um ser humano criar algo nesse mundo sem antes ter passado pela imaginação. Esse livro passou pela imaginação, esse relógio passou pela imaginação, essa camisa, esse microfone, a roupa que eu estou vestido, tudo aqui dentro desse escritório passou pela imaginação. É impossível a materialização de alguma coisa feita pelo homem que não tenha passado pela imaginação. Então entenda a extrema importância e o valor disso. Construa a imagem clara e definida. Mantenha firme, não esquecer, não se distrair, não se perder, não ficar criando contradições constantemente. É manter firme em sua mente e você irá trazê-la gradual e constantemente para mais perto de si. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Você pode imaginar ser o que quiser ser. Pode imaginar uma vida que nesse momento seria impossível. Seria impossível nesse momento, mas que poderá se tornar totalmente possível, porque você irá achar os meios, as formas para chegar a esse objetivo, que ele fala mais à frente aqui que você irá ver. Esse é outro fato psicológico bem conhecido, mas infelizmente ler sobre ele não vai trazer nenhum dos resultados que você talvez tenha em mente. Só ler, só ouvir, não vai funcionar. Tem pessoas que passam meses, anos e anos ouvindo sobre esses assuntos e a vida delas não muda, porque elas não colocam em prática, não colocam em ação. Não vai sequer ajudá-lo a formar imagem mental, muito menos fazê-la se manifestar. Ou seja, só ouvir não vai nem sequer construir imagem mental. Imagine manifestar no mundo. É necessário trabalho, árduo trabalho mental. O tipo de esforço em que tão poucos estão dispostos a se empenhar. O Henry Ford, o criador da marca Ford e dos carros Ford, ele falava que o trabalho mais árduo do mundo é pensar de uma certa maneira, ou pensar de forma correta. A maioria das pessoas preferem carregar peso, carga, trabalhar pesado, trabalhar o dia inteiro como um escravo, mas não querem pensar de uma forma correta, porque é árduo, é pesado. Mas esse árduo e pesado é mais no início. Depois que a pessoa vai entendendo como é que as coisas funcionam, isso vai se tornando cada vez mais familiar para ela. Mas no início é muito árduo, porque requer atenção, consciência de trazer o pensamento, trazer a mente para a direção que você quer. E não deixar a mente na atividade mental como funciona, né? Então isso dá um certo trabalho. Falarei melhor sobre isso na live, que é um assunto mais aprofundado, ok? Mas só de introdução aqui, de princípio, entenda. Precisamos fazer um trabalho interno. Quando eu coloco a mão na cabeça, né, parece que a mente está na cabeça, mas eu falei no primeiro vídeo que a mente não está na cabeça, a mente está no todo. Só que nós sentimos como se a mente estivesse na cabeça, por isso eu coloco a mão aqui na cabeça. É necessário trabalho, árduo trabalho mental, o tipo de esforço em que tão poucos estão dispostos a se empenhar. Você precisa ver a imagem cada vez mais completa, ver os detalhes. E quando estes começarem a se definir, as formas e os meios para trazê-los à manifestação irá se revelar. Veja como que irá se revelar. Claro, isso aqui é um pouco do que pode acontecer, né? Pode acontecer infinitas coisas, variáveis muito grandes, né? Uma coisa levará a outra. O pensamento leva à ação. Primeiro, a pessoa vai começar a sentir uma vontade de agir de uma determinada forma, maneira que ela nunca fez.
mas ela está sendo impulsionada pela essa imagem mental. A ação gera os métodos, ela vai começar a achar os métodos e os meios para fazer isso acontecer. Os métodos fazem surgir amigos, os amigos criarão as circunstâncias e finalmente terá sido realizado o terceiro passo, a materialização. Quando ele fala de amigos, ele não está falando exatamente de amigos que nós já temos, pode ser também, mas são pessoas novas que nós iremos conhecer, sendo atraídas, magnetizadas por essa imagem mental que nós temos. Então essas pessoas estão em afinidade, elas estão em sintonia com essa imagem mental e assim elas entram na nossa vida, se tornando um amigo, um cliente, um parceiro de negócio, que irá contribuir para que o nosso objetivo, o nosso sonho se realize. Isso é a lei da atração. Você tem a imagem mental de algo que você deseja viver, que você quer viver, diferente da sua vida agora. Isso está em comunicação, né, com o todo, com o universo, e aí irá fazer com que as pessoas, as situações, eventos se manifestem na sua vida. O arquiteto visualiza seu edifício. Ele o enxerga com a aparência que deseja. Esse pensamento se transforma num modelo plástico do qual o edifício em algum momento emergirá, alto ou baixo, belo ou corriqueiro. A visão do arquiteto toma forma no papel e finalmente o material necessário é utilizado e o edifício fica pronto. Provavelmente você já viu em alguma construtora, em alguma imobiliária, alguma coisa desse tipo. Antes de ter um prédio, tem um projeto, né? Tem o desenho ali no papel e tem uma maquete, aquele pequeno prédio ali, como vai ser. Mas antes daquilo, antes de existir nada daquilo, alguém imaginou. Isso foi primeiro imaginado, depois foi para o papel, depois foi para uma maquete pequena e depois começou a construção e o prédio ficou pronto. E essas pessoas que conseguem alcançar os objetivos que outros desejam, outros querem, eles acham que foi porque a pessoa fez uma faculdade, porque ela entrou em uma empresa grande, uma empresa que pagava um bom salário, ou que o negócio dela foi para frente, alguma coisa externa. Eles não conseguem relacionar que dentro aquela pessoa tem essa força, né? Essa força sutil, a imagem mental todos os dias ali constante com ela, o desejo, a vontade de fazer. Tudo isso é um impulso que as pessoas não veem, as pessoas só veem os resultados. E inclusive a grande maioria que alcança isso não consegue relacionar, não consegue entender. Eles só falam assim, eu trabalho muito, eu faço muito, ou eu estudei muito, ou eu tive isso, tive aquilo de incentivo, enfim. Mas eles não conseguem relacionar que antes de qualquer coisa no mundo acontecer, eles tinham essa vontade, essa imagem, eles tinham o sentimento. E assim eles se conectaram, atraíram as oportunidades, situações para fazer isso acontecer. Então ele está falando aqui, que tudo está dentro, porém nos ensinar a buscar fora. E aí a grande maioria das pessoas não desenvolve essa capacidade interna e quer conseguir fora, mas não conseguem porque não tem o estímulo dentro, não tem aquilo que é necessário, o imã, né, para atrair essas coisas. E cada vez que esse poder se manifestou em nossa vida, informaram-nos de que se tratava de algo sobrenatural. Então, quando uma pessoa às vezes consegue um resultado bom, as pessoas falam que foi sorte, ou ela mesma acha que foi até sorte, porque ela não tem ainda uma compreensão de como que essa coisa funciona dentro de si. Eles desejam dinheiro, poder, saúde, abundância, mas não percebem que são apenas efeitos, essas coisas são apenas efeitos e só podem ser obtidas quando se encontra a causa. Se é encontrada a causa e a pessoa entende a causa, ela consegue então fazer isso cada vez mais na vida material. É como ganhar uma semente, né, e plantar a semente, ali nasce a árvore, e aí come os frutos todos e não planta de novo a semente. Acabou, morreu. Seria como a sorte. Mas aqueles que entendem que tem que plantar a semente de novo,
eles fazem uma lavoura ou um pomar e sempre terá mais e mais. Crie somente ideias, não se prenda a condições externas. Construa um belo e opulento mundo interior e o mundo exterior irá expressar e manifestar a condição que você tem dentro de si. Você alcançará a percepção de seu poder de criar ideias e esses se projetarão no mundo dos efeitos. Esse mundo material é o mundo dos efeitos. Nunca se esqueça disso. Por exemplo, um homem tem dívidas. Preste atenção nesse exemplo. Ele ficará o tempo todo pensando na dívida, concentrado nela. Como os pensamentos são causas, ele não só trará a dívida para mais perto de si, como ainda criará, de fato, uma dívida ainda maior. As pessoas não conseguem entender isso. Elas têm problemas com dívidas, problemas financeiros, e fica concentrado nisso a maior parte do tempo, ao invés de se concentrar naquilo que elas de fato querem. Elas ficam, eu não quero a dívida, eu não quero a dívida, eu não quero a dívida. Ao invés de se concentrar, o que eu quero? Eu vou me concentrar naquilo que eu quero. Só que elas se concentram no que elas não querem. Ele está colocando em operação a grande lei da atração, com um resultado habitual e inevitável. Uma perda leva a uma perda ainda maior. Então, qual é o princípio correto? Concentre-se naquilo que deseja e não naquilo que não deseja. Pense na abundância. Idealize os métodos e planos para fazer funcionar a lei da abundância. Visualize a condição que a lei da abundância cria. Isso resultará na manifestação. Bom, eu vou finalizar por hoje essa leitura e na quarta-feira, na nossa live, estarei falando de um modo mais prático, como que você vai fazer isso no seu dia a dia. Então não perca essa live por nada, na quarta-feira, às 20 horas, ok? Te espero lá ao vivo. Por hoje é isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.